Os fundos de investimento imobiliário. Esse aqui é um produto que faz muito sucesso no Brasil. Eu acho que nunca inventaram um produto de investimento que fez tanto sucesso, porque quando dizem que brasileiro gosta de carro, é mentira. Brasileiro gosta de imóvel. Quem gosta de carro sou eu. Brasileiro gosta de comprar um imóvel. Vai lá o Enzo, a Valentina, nesse caso, qual que é a primeira coisa que eles querem fazer? Eles não querem saber de lua de mel. Eles querem comprar um apartamento, né? E o fundo imobiliário é uma forma que você tem de investir em imóveis através do mercado financeiro. Então, gente, como é que funciona um fundo de investimento imobiliário? Pode ter o investidor tradicional de aluguel, né? Então, eu, por exemplo, sou esse tipo de pessoa, né? Eu tenho vários imóveis alugados, então tenho lá vários apartamentos, né, cara? Eu tenho vários apartamentos em vários prédios diferentes e aí eu preciso ter, obviamente, um CNPJ para cuidar disso aqui, né? A gente diz que é uma holding isso aqui, mas na verdade é só uma pessoa jurídica para pagar menos imposto, né? E aí vai ter toda uma burocracia, porque eu tenho que ver o boleto do condomínio, da taxa do fundo de reserva que vai para o proprietário. Então, como é uma quantidade relativamente ok de imóveis, tem inquilino que entra, inquilino que sai, aí tem que reformar apartamento, e aí compra e vende. São negócios que não são muito grandes, né? São negócios menores até para gerenciamento de risco, né? E, cara, por mais que seja um negócio menor, aqui na minha cidade, em Caxias do Sul, cara, um apartamento legal de um dormitório, ele custa aí mais ou menos 250 mil reais e você ainda tem que fazer toda a mobília para ter uma rentabilidade legal disso aqui, né? Então, percebe que é uma coisa relativamente complexa para uma pessoa comum ter um portfólio de imóveis, né? E aí surgiu o fundo de investimento imobiliário que realizou o sonho do brasileiro de ter um imóvel para investir. A diferença é que em vez de ter pequenos imóveis residenciais em Caxias do Sul, um fundo de investimento imobiliário tem grandes imóveis maravilhosos. Tem lá, por exemplo, as duas torres incríveis lá da XP, né? Tem a baleia aqui na frente, né? Tem, por exemplo, um grande shopping incrível, né? Tem o shopping lá de Florianópolis, que é um dos shoppings que pertence a um fundo de investimento imobiliário, né? Então, percebe aqui o meu lado bem artístico, né? Que é as torres da XP. E aqui tem vários... como é que chama? Tem um nome para isso aqui, cara, várias lajes corporativas aqui, né? E aí cada uma dessas lajes corporativas custa lá milhões e milhões de reais, né? Então, a diferença é que em vez de ser um investidor lá, aqui tem um grande imóvel. E esse grande imóvel aqui vai custar aí mais ou menos 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais, você não leu errado, né? Só que, para ser possível isso aqui, a gente estruturou através de um fundo imobiliário, né? Deixa eu desenhar melhor aqui. Vamos imaginar uma grande torre comercial aqui. Então, essa torre aqui vale lá 1 bilhão de reais, né? Como que acontece, né? No fundo de investimento normal, você tem investimentos financeiros. Quando a gente fala de fundo de investimento imobiliário, pode ter investimentos financeiros, mas o grande foco de um fundo de investimento imobiliário no Brasil é o recebimento de renda dos aluguéis. Então, basicamente, este fundo de investimento imobiliário vai comprar esse prédio aqui. Então, ele vai comprar este prédio aqui e ele vai alugar, né? Então, a gente tem lá o exemplo da torre da XP. A XP Investimentos paga o aluguel para um fundo de investimento. E aí, este imóvel aqui alugado, o fundo vai distribuir 95% dos rendimentos para o cotista. Ou seja, de certa forma, você tem aqui a propriedade de um imóvel para alocação sem ter toda a dor de cabeça. E sabe qual que é o lado mais positivo? Tem cotas, as cotas médias de um fundo imobiliário são de R$100. Então, enquanto você precisa de 250, 300 mil reais para comprar um imóvel, agora, com a bagatela de R$100, você consegue comprar um imóvel para
viver de renda, né? O sonho de todo mundo, né? Então, essa aqui basicamente é a estrutura de um fundo de investimento imobiliário. Esses R$100 aqui serão o que a gente chama aqui de cotas fechadas. Ou seja, você não pode resgatar a qualquer momento. Já pensou? Vem lá, o Kleber, e eu quero vender a minha cota. Não, ó, gestora, eu quero que você compre de volta a minha cota. Kleber, mas a tua cota está investida no imóvel físico de verdade, de tijolos, blá, blá, blá. Cara, eu não tenho como vender aqui, sei lá, o cara tem R$1.000 investido, não tenho como vender 2 vidros do prédio para você resgatar o teu investimento. Não existe isso aqui. Então, vai ser sempre cotas fechadas. E aí vem a pergunta, ai, Kleber, mas eu preciso ficar o resto da vida investindo nesse fundo? Não. Porque os fundos de investimento imobiliário são ativos negociados em bolsa ou balcão. Então, por mais que o fundo seja uma cota fechada com duração indeterminada, ou seja, não tem data para acabar, determinada, o que eu posso fazer é ir lá e vender esta cota de fundo de investimento que eu tenho para outro cidadão. Eu, Kleber, não quero mais investir nesse fundo aqui. Você, meu querido e amado aluno, minha querida e amada aluna, podem comprar de mim esta cota. Então eu não resgatei, eu vendi, eu comercializei, eu negociei esta cota no mercado secundário. Ok? Então esta aqui é a estrutura básica de um fundo de investimento. Então o principal objetivo é comprar imóveis para viver de renda, tá? Óbvio que a gente está falando aqui dos imóveis que a gente chama de imóveis de tijolo, tá? Por mais que a gente tenha os imóveis de tijolo que investem aqui no imóvel físico, né? Existem outros 2 tipos de fundo, né? A gente tem os fundos que são chamados de fundos de papel. Então, o fundo de papel é um fundo que vai investir no mercado imobiliário através de ativos correlatos. Por exemplo, ele vai investir em CRI, em LCI, ele vai investir em LIG, ele vai investir em direitos creditórios, ele vai investir em ações de empresas do mercado imobiliário, né? Vai investir em papéis, né? E a gente tem outro cara chamado também, que é o fundo de fundos. A gente tem alguns tipos de fundos de investimento imobiliário que investem única e exclusivamente em outros fundos, tá? Então, basicamente, esses aqui são os 3 tipos de fundos de investimento que a gente tem aqui negociado no mercado brasileiro, tá? Então, o fundo basicamente é destinado à aplicação em empreendimentos imobiliários, nos termos do artigo 40 deste normativo aqui, que fala da carteira de ativos, tá? Então, artigo 40 aqui, resolução 175 da CVM, bababá, que a gente tá falando desse módulo inteiro que já estamos chegando no fim. Calma, calma, tá? As cotas de fundos de investimento imobiliário devem ser em regime fechado e ter regime de duração ou prazo indeterminado. Ou seja, eles não têm data para acabar. Você vai investir no fundo e ele não tem uma data de término. Quando que vai acabar o imóvel que você mora? Poxa, o imóvel que você mora, se você der a manutenção adequada, ele vai durar para sempre. A gente espera que o ativo do fundo imobiliário do qual nós somos proprietários seja dado manutenção e dure para sempre. Por isso que a gente chama que ele é cota fechada, né? Então, ele não pode ser resgatado, ele pode ser comercializado no mercado secundário. E todo fundo vai ter lá a expressão fundo de investimento imobiliário e eles devem distribuir 95% dos rendimentos, tá? E aqui, tanto o fundo imobiliário raiz, né, que investe no tijolo, como fundo de papel, como fundo de fundos, todos eles deverão distribuir 95% dos rendimentos, tá? E esses rendimentos serão isentos, porque a gente está fomentando aqui o mercado imobiliário, né? Ai, Kleber, mas aqui a gente está falando de um grande prédio da XP, de um grande shopping, como que isso aqui fomenta o mercado imobiliário? Cara, você já pensou quantas pessoas trabalham todos os dias no prédio lá da Baleia da XP? Cara, é muita gente. E não estou falando de funcionários que trabalham nas empresas lá dentro. Eu estou falando dos porteiros, dos recepcionistas, dos zeladores, de limpeza, de elevador, de casa de máquinas, é muita coisa. O shopping center, a mesma coisa, né? E outra, né?
talvez, se não tivesse todo esse capital aqui, poxa, gastar 2, 3 bilhões de reais num prédio é muita grana, né? Então, talvez não fosse viável a construção desse prédio. E, poxa, existem prédios que são icônicos não só para a Faria Lima, mas são icônicos para o Brasil, né? Um shopping center, uma estrutura dessa aqui, né, gera emprego, gera distribuição de renda, gera riqueza, gera crescimento, né? Então, o mercado imobiliário é super importante para o crescimento nacional. E como ele é tão importante para o crescimento nacional, ele tem a isenção do imposto de renda no rendimento para as pessoas físicas, tá? Já vamos falar sobre isso. E aí, o fundo é um fundo, né? Então, o que eu preciso para constituir um fundo de investimento imobiliário? Eu preciso de, primeiro, o administrador e o gestor. Aqui, porém, a gente tem uma exceção, tá? Se o fundo de investimento imobiliário não permitir uma aplicação superior a 5% em valores imobiliários, ou seja, eu vou investir em imóvel raiz, de tijolo, né? De tijolo. E o que sobrar aqui é só um fluxo de caixa, pode ter somente o administrador. Ó. Então, pode ser constituído apenas pelo administrador. E nesse caso, o administrador é o único prestador de serviços essencial e fica responsável pela administração e pela gestão do fundo. A integralização de bens e direitos deve ser feita com base no laudo de avaliação elaborado por empresa especializada. Ou seja, né, eu te dei o exemplo aqui de alguns fundos falando só de um imóvel, né? Mas é bem comum ter um fundo, por exemplo, deixa eu pensar aqui, um fundo bem grande, KNRI11, tá? É um fundo gigantesco, tá? Nesse fundo aqui, ele tem vários imóveis, tá? Ele tem imóvel no Brasil inteiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, bababá, né? E aí, pode ser que eles estejam olhando esse prédio, né? Vamos num cenário hipotético que esse prédio aqui é do Clebão, né? E aí o Kleber tá aqui, eles estão fazendo uma oferta para comprar o meu prédio e tal, não estou muito interessado, porque aí eu vou pagar imposto de renda, essas confusões todas. Já sei, a gente pode fazer aqui uma permuta. O fundo emite novas cotas, e me paga com essas cotas. Então eu vou permutar o meu imóvel pelas cotas do fundo, eu vou diminuir o meu risco e o fundo vai ter mais um imóvel. Pode ser? Pode. Só que como eu vou dar aqui um imóvel, não pode ser o bel prazer do gestor, do administrador, o preço que ele quiser me pagar. A gente precisa de uma avaliação elaborada por uma empresa especializada do mercado imobiliário. Inclusive, os fundos imobiliários de tijolo, todos eles têm anualmente uma revisão do valor patrimonial do fundo, onde tem uma empresa especializada que vai lá e avalia quanto vale de fato aquele imóvel em uma possível negociação. A administração é aquele blá 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 de sempre, né? É relativo à burocracia do fundo. Então, a administração do fundo compete exclusivamente a bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira de investimento ou carteira de crédito imobiliário, bancos de investimento, sociedades corretoras ou distribuidoras de valores imobiliários, sociedades de crédito imobiliário, caixas econômicas e companhias hipotecárias. O administrador deve prover ao fundo os seguintes serviços. Primeiro, departamento técnico para análise de projetos imobiliários, afinal de contas a gente está falando de imóveis, não de mercado financeiro mais, e custódia de ativos financeiros, porque por mais que o fundo invista em imóveis, poxa, vai ter uma querelinha ali que é o caixa. Ah, o fundo pagou hoje, sei lá, 300 milhões de reais em aluguel. Onde é que vai ficar esses 300 milhões de reais de aluguel? Até o dia de pagar, de fato, de repassar esse aluguel aos proprietários, né? Então vai botar lá num fundo de investimento de renda fixa, por exemplo, vai botar num CDB, né? E compete ao administrador praticar todos os atos que relacionem com o objeto da classe de cotas. Então, desde convocação de assembleia, desde laudo do prédio, desde programa de prevenção contra incêndio, desde, cara, tudo aqui vai competir ao administrador do fundo, né? Agora, o que é vedado para esse tipo de produto, para esse tipo de fundo? É vedado ao gestor da carteira. Conceder crédito sobre qualquer modalidade, então a gente não pode fazer empréstimos, não. Aplicar no exterior, recursos captados no Brasil, então, ai, Kleber, mas tem um investidor estrangeiro. Cara, o recurso está no Brasil, não pode colocar nenhum real lá fora, tá? O dinheiro é nosso, né? Ressalvada a aprovação em assembleia, realizar operações de conflito de interesse com o administrador, gestor ou consultor especializado. Então, por exemplo, eu sou cotista lá, ou eu sou consultor imobiliário do fundo e eu quero fazer aquela operação de que eu vou dar um imóvel, né? Poxa, tem que aprovar na assembleia. Cotistas que detenham participação
de no mínimo 10%. Então, por exemplo, vai ter um fundo do Grupo Primo e o Nigro tem, sei lá, 30% do fundo. Poxa, para fazer qualquer operação com ele, como ele é muito grande, a gente tem que aprovar em assembleia. Um representante dos cotistas, a gente pode fazer uma assembleia lá, escolher um representante dos cotistas e quem tem classe de cotas e o empreendedor, ou seja, o empreendedor é aquele que construiu o imóvel, né? Constituir ônus reais sobre os imóveis, então isso aqui significa dar em garantia, ou seja, eu vou fazer um aluguel e vou dar esse imóvel aqui como fiança, não posso, tá? Realizar operações com ativos financeiros ou modalidades não previstas, operar com valores imobiliários fora do mercado autorizado e realizar operações com derivativos, exceto para a proteção patrimonial até o limite do patrimônio líquido do fundo, tá? E aqui a gente tem mais o seguinte, ó, deixa eu botar aqui de volta na tela, né? A remuneração. Como que a gente vai pagar o gestor de um fundo de investimento? Você deve saber que a gestora de um fundo não é ONG, você deve saber também que o gestor é normalmente um dos profissionais mais bem remunerados do mercado. E aí, esse dinheiro sai de você, do cotista, né? Então, a remuneração pelos serviços vai ser tanto a taxa de administração aqui, né? Então, a taxa de administração pode ser de duas formas, tá? Pode ser um percentual sobre o valor de mercado das cotas, então é comum lá ter o fundo de multimercado que cobra 2 mais 20. Aqui, na indústria de fundos imobiliários, como é menos volátil, é comum cobrar, sei lá, 1% ao ano de taxa de administração. Só que como a gente fala aqui de imóvel físico muitas vezes, poxa, o que adianta cobrar sobre o valor das cotas, valor patrimonial, se o que importa mesmo é o valor do imóvel? Então pode ser cobrado um percentual sobre o valor do patrimônio líquido da classe, ou seja, o caso aqui do XP-Malls, né? E aqui a gente tem o BRCR11, né? Então o XP-Malls tem lá os vários shoppings. Então a gente vai fazer uma avaliação contábil de qual que é o valor desses shoppings. Se eu fosse vender esse shopping para um outro fundo, se eu fosse investir para um investidor, blá, 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 o quanto que esses shoppings aqui valeriam, né? Então, sobre esse valor do imóvel, de certa forma, né? Porque o valor contábil é o valor do imóvel, né? E a cobrança de uma parcela variável deve atender os critérios estabelecidos na parte geral da resolução. Ou seja, se eu for comprar um percentual aqui, tem que obedecer tudo que fala lá no regulamento sobre taxa de administração, tá? O regulamento pode prever um valor mínimo para a remuneração do administrador, tá? E a Assembleia pode estabelecer um método alternativo à cobrança de taxa de administração, ou seja, né? Lembrando que os donos do patrimônio do fundo são os cotistas, são eles quem mandam. Se eles forem lá, fizerem uma Assembleia e decidirem que pode ser assim assado, tá ok, né? E aí, o regulamento do fundo vai prever algumas coisas importantes. Primeiro, o objeto das classes de cotas que atuará e com a natureza dos investimentos que poderão ser realizados. Basicamente, aqui está dizendo o seguinte, olha, a gente vai constituir um fundo de investimento imobiliário que vai alocar o seu patrimônio em imóveis físicos. Só que esses imóveis físicos serão especificamente da natureza de shopping centers. Shopping não, né? Eu posso ter um fundo que vai investir única e exclusivamente em lajes comerciais. Eu posso ter um fundo que investe em imóvel para hospital, cara. Pode ser. É um pepino, mas pode ser também, né? Então, tudo aqui é possível, né? Pode ter imóvel residencial? Pode ter também. No Brasil, a gente ainda não tem nenhum tipo de operação de imóvel residencial. Nos Estados Unidos já é bem comum lá nos REITs, né? Taxa de performance, se for o caso, se for cobrado, né? A distribuição de resultados, lembrando que tem que obedecer a regra geral, né? 95% dos rendimentos. Como que vai ser convocada a Assembleia? Percentual máximo de cotas do incorporador, construtor, sócios, né? E outros fatores importantes, como o regulamento pode prever uma taxa de ingresso. Olha só, eu posso cobrar para o cara ser meu cotista. No mercado de fundos líquidos, né? XP-Malls, BRCR11, né? Todos esses fundos negociados, isso aqui não acontece, tá? Mas existem vários fundos imobiliários que são os fundos não listados, que a gente chama, né? Por exemplo, a gente pode ter um fundo imobiliário aqui do Grupo Primo para comprar o prédio onde está a sede do Grupo Primo lá em Alphaville. Pode ser? Pode ser. Pode ser só o sócio do Grupo Primo? Pode também, não precisa ser listado em bolsa, tá? E a gente pode cobrar uma taxa de ingresso, né? O cara entrou na sociedade, a gente vai cobrar um valorzinho para ele poder ser nosso sócio, né?
Se destinado ao público geral, não pode ter restrições de, olha só, eu não posso fazer nenhuma restrição se o cotista tiver menos de 10% das cotas ou posso ter diferentes tipos de voto, tá? Se o fundo é um fundo destinado ao público geral, tá? Todos os cotistas são equitativos, ou seja, eu não posso diferenciar o cara porque ele tem mais dinheiro, mais sócio, menos sócio, esse tipo de coisa, tá? E aí, sabendo de tudo isso, a gente vai para a parte final aqui que fala, opa, me dupliquei, né? A gente vai para a parte final aqui que a gente fala da política de investimento, né? Que vai descrever como que o fundo de investimento imobiliário vai cuidar desses recursos, né? Vai descrever o objeto de investimentos a serem realizados, então ganho de capital, a gente vai comprar e vender imóveis, vai ser ganho com renda, vai ser desenvolvimento, né? A gente vai construir imóveis, pode ser combinado, pode ser fundo de papel, né? O grau de liberdade que o administrador ou gestor tem para cumprir a política de investimentos. Tem um desvio disso, pode abrir exceção para não sei o quê, vai ficar tudo previsto, né? Ativos que compõem o patrimônio, os requisitos mínimos de diversificação, possibilidade de realizar operações com derivativos para proteção, tá? Só pode fazer para proteção. Possibilidade de aquisição de imóveis com ônus reais, ou seja, eu não posso criar uma alienação do imóvel que eu tenho, não posso dar ele em garantia, mas eu posso comprar um imóvel que está financiado, por exemplo, né? Única forma de alavancagem, na verdade, né? E qual é a localização geográfica das áreas que o fundo pode adquirir imóveis, né? Então, no máximo, território nacional. Ou será que dá para investir no exterior? Será que esse fundo vai investir só em galpão logístico em São Paulo? Será que dá para investir em galpão logístico em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, né? Enfim, e aí a carteira de ativos propriamente dito, a participação em empreendimentos imobiliários pode se dar por meio da aquisição dos seguintes ativos, ou seja, aonde que o fundo imobiliário pode colocar uns pilinhas? Qualquer direito sobre bens imóveis, tá? Então aqui surge a possibilidade dos fundos de papel. Eu posso comprar um fundo imobiliário de papel, posso investir em um CRI, por exemplo, né? Posso investir em uma ação de uma construtora, posso também, né? Então olha só aqui embaixo. Ações, debêntures, bônus de subscrição, cupons, direitos de recibo de subscrição, certificados de depósito de valores imobiliários, cotas de fundos de investimento, nota promissória, nota comercial e quaisquer valores imobiliários, desde que tenham emissores registrados na CVM, cujas atividades sejam permitidas aos fundos imobiliários. Então, se é alguma coisa a ver com o mercado imobiliário, ó, está apto, né? Ações ou cota de sociedade cujo propósito se enquadra nas atividades permitidas nos FIIs, ou seja, eu posso ter um fundo imobiliário que investe em ações de construtora. E, por fim, aqui, ó, cotas de fundos de investimento em participação que tem como política de investimento exclusivamente atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliário e de fundos de investimento em ações que exclusivamente construção civil ou mercado imobiliário, tá? Então, tudo isso pode ser, ó, por fim, certificado de potencial de construção, tá? Então eu quero construir um prédio, tá? Esse aqui é um exemplo clássico de construção de prédio, né? E aí tem o tal do plano diretor. Eu quero construir um prédio aqui em Caxias do Sul de 15 andares. Eu fui lá, vi o plano construtor que eu só posso construir 7 andares. E aí, a prefeitura, em determinados momentos, bonifica. Olha que mercado maluco. Alguns proprietários de imóvel em potencial construtivo, tá? É o índice construtivo, potencial construtivo. Como que acontece isso de forma bem normal, tá? Por exemplo, a gente vai fazer uma rua nova que vai passar na sua casa. Bom, a gente tem que fazer a desapropriação disso aqui. Só que para desapropriar, a prefeitura precisa de dinheiro, ele precisa te pagar. Ou ela pode negociar com você, que ela pode te dar, sei lá, 500 mil reais, em espécie para desapropriar, é o seu direito, blá blá blá, você quer dinheiro, blá 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 blá. Ou, daqui uma pessoa mais ligada no mercado imobiliário, ela pode ir lá negociar com a prefeitura. Olha, eu sei que a prefeitura precisa muito disso aqui, eu sei que o recurso é escasso. Faz o seguinte, 500 mil reais está abaixo da minha avaliação, mas se vocês me derem 700 mil reais em potencial construtivo, eu aceito. Esse potencial construtivo, aquele lugar que eu só podia construir um prédio de 5 andares, de 7 andares, posso pegar esse potencial construtivo e jogar ali em cima. Então eu só podia construir um
prédio de 7 andares, agora posso construir mais 5 em cima. Então, esse aqui é o potencial construtivo, que também é moeda de troca, tá? Cotas de outros fundos imobiliários, certificado de recebível imobiliário, cotas de fundos de investimento, direitos creditórios, que tem como política de investimento atividades permitidas aos FIIs, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário e letras imobiliárias garantidas, né? E aqui, por fim, para a gente acabar essa longa aula sobre fundos imobiliários, os fundos imobiliários, assim como os fundos, também podem eleger os representantes dos cotistas. A Assembleia pode eleger um ou mais representantes para exercer funções de fiscalização dos empreendimentos, seja na construção, seja na manutenção, seja na locação, tá? Cobrando um aluguel de acordo com o mercado, né? Todos os direitos de interesse do cotista. A eleição deve ser aprovada por, no mínimo, 3% dos cotistas quando mais de 100 e 5% dos cotistas se tiver até 100 cotistas, tá? E aí o representante vai ser responsável por fiscalizar os prestadores de serviço essencial, o gestor e o administrador, emitir opinião sobre propostas a serem submetidas à Assembleia, denunciar o administrador a não tomar providências necessárias e também analisar, ao menos trimestralmente, as informações financeiras e elaborar também aqui um relatório das atividades que este querido representante dos cotistas está exercendo.